Boa noite. Nós temos o costume de, no início das nossas falas, fazermos a saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus. É isso que nós desejamos e é isso que nós buscamos. Eu acho que é um desafio. Primeiro, colocar um pastor falando sentado, né? Já começa, a gente já começa desse jeito o desafio, né? Os pastores na sua fala, eles gesticulam, eles se mexem, eles têm uma performance com o corpo que é só a gente mesmo que faz isso, é próprio da nossa religião. Eu estou muito feliz de estar com os irmãos hoje. Já percebi muitos rostos conhecidos da cidade, amigos nossos aí do dia a dia, enfrentando lutas e causas diferentes, e estou muito feliz de ver os meus amigos aqui. Talvez essa reunião já seja simbólica, instrutiva e pedagógica, né? Nós nos reunimos com diversos credos, mas, de repente, a gente percebe que tem coisas em comum. Nós percebemos que nós temos a mesma luta, os mesmos sentimentos, as mesmas alegrias, as mesmas dores, muitas vezes, né? As mesmas dores que nós sentimos pela cidade e pelos que sofrem. Por isso que eu acho que essa reunião ela é bastante boa e bastante interessante. A ideia é compartilharmos aquilo que nós temos em comum. Aquilo que nós somos diferentes, nós já estamos sobrecarregados disso. Nós já estamos assoberbados disso, né? Então, eu acho que a ideia e a proposta é sempre estarmos juntos com aquilo que nós temos em comum. Um dos nossos pensadores, talvez um dos que deram uma base para muitas coisas no cristianismo, é Santo Agostinho. Tanto no catolicismo quanto no protestantismo, nós dizemos que Santo Agostinho é um santo em comum. Nós temos um santo em comum, que é Santo Agostinho. E ele tem uma frase bastante interessante que exprime aquilo que é o pensamento cristão. Senhor, ele faz uma oração, tu nos criaste para ti, e a nossa alma só terá descanso quando voltar-se para ti. O que Santo Agostinho ele diz é que nós fomos criados por Deus e a nossa alma só tem descanso, só tem alento quando ela se volta para Deus. A proposta é falarmos sobre religião e modernidade. Com a modernidade, nós vamos achando que Deus se torna dispensável, porque, afinal de contas, hoje nós temos a penicilina que faz aliviar a dor, né? Nós temos os antibióticos que trazem cura, nós temos bons médicos que conseguem, muitas vezes, fazer coisas inexplicáveis. Então, nós corremos o risco de acharmos que Deus é dispensável. Mas Santo Agostinho ele diz, olha, a nossa alma só tem descanso quando ela se volta para ti. O que Santo Agostinho diz é que no coração do homem existe um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. O que Santo Agostinho diz é que no coração do homem existe um vazio, e esse vazio tem uma forma, e a gente pode colocar muitas e muitas coisas dentro desse vazio que não vai preencher.
sempre vai ficar um espaço, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Por isso, ele diz que nós fomos criados para Deus e a nossa alma só tem descanso quando ela se volta para Deus. Hoje, o próprio cristianismo, ele começa a rever algumas coisas. Nós fomos, em outros tempos, mais legalistas. Nós fomos, em outros tempos, mais moralistas. Nós exigimos mais das pessoas em outros tempos. Hoje, graças a Deus, por uma compreensão mesmo de Deus e do Espírito de Deus, nós aprendemos mais a ser tolerantes. E tem uma frase de um autor chamado Brian Manning, que ela tem sido norteador para algumas igrejas evangélicas e para alguns segmentos cristãos no dia de hoje. A frase diz assim, que nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais, e não tem nada do que nós tenhamos feito que vai fazer Deus nos amar menos. Acho bastante interessante essa frase, porque, às vezes, na própria religião, e querendo agradar a Deus, e querendo sermos fiéis, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, e, de repente, nós nos deparamos com essa informação. Não tem nada que façamos para que Deus nos ame mais. Por quê? Porque Deus é amor. E não é as nossas atividades, não é a nossa correria, não é nem a nossa dedicação que vai mudar o amor de Deus. Deus é amor e Deus nos ama. Por outro lado, ainda que tivéssemos tido uma vida complicada, uma vida de altos e baixos, ou uma vida com muitas coisas erradas, porque isso é bastante possível. Quem está aqui neste mundo, quem está peregrinando por aqui, certamente, já sujou seus pés na poeira. Aliás, a própria palavra de Deus diz que não há um justo e nem sequer um justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nós nos deparamos com essa informação. Não tem nada que ainda de negativo que tenhamos feito que vai fazer com que Deus nos ame menos. Eu confesso para os senhores que esta frase, este pensamento, no começo ele me trouxe muita inquietação, porque a gente fica pensando, uma jovem senhora, mãe dos seus filhos, que cuida da sua casa e do seu marido, com tanta dedicação, Deus a ama, Deus a ama, Deus a ama. Mas, por outro lado, uma moça com uma vida complicada, cheia de altos e baixos, algumas coisas que nós condenamos, Deus também a ama. E é difícil para nós acreditarmos que Deus ama as duas do mesmo jeito e na mesma proporção. Isso, para nós, para o cristianismo, é graça. Graça é favor imerecido. Deus nos dá algo que nós não merecemos. Tenho sido impactado com essas informações que hoje vêm para nós no cristianismo. Mas não somente essas informações que têm cunho filosófico, cunho de espiritualidade, que trazem alguma revolução dentro do nosso coração, mas com algumas informações antigas também. Nosso fundamento vem lá do Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos
é o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Tenho pensado e tentado contextualizar esse mandamento nos dias de hoje. Não terás outros deuses além de mim. Minha pergunta diante desse mandamento é a seguinte: por que que Deus diz para os seus filhos que eles não devem ter outros deuses? Bom, será que nós estamos diante de um Deus ciumento, de um Deus exclusivista, que quer adoração só para Ele? O que tem vindo no meu coração é o seguinte: é porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele conhecia os outros deuses, Ele conhecia os outros líderes, os outros ídolos. E quando Deus diz para o seu povo que não deve ter adoração a um outro Deus, na verdade, Ele está preservando os adoradores dos ídolos, porque Ele sabe muito bem que os ídolos escravizam, que os ídolos oprimem, que os ídolos roubam a liberdade. Nosso grande desafio hoje, como cristão, é atualizar a mensagem do Evangelho, do Antigo e do Novo Testamento, dizendo que os ídolos modernos estão escravizando as pessoas. O materialismo, que é o desejo, a obsessão pelo ter, acumular coisas, é o hedonismo, que é a busca do prazer a qualquer custo. Hoje, na nossa sociedade, nós temos uma frase que as pessoas dizem assim: eu tenho o direito de ser feliz. Nós temos que questionar um pouco essa frase. Deus nos fez para sermos felizes? É esse o sentido da criação? Deus criou os homens para serem felizes? Creio que Deus também criou o homem e a mulher para serem felizes, mas não somente isso. Deus nos criou para a glória dele. Deus nos criou para a adoração. E quando nós adoramos, quando nós servimos, nós somos felizes. E em nome da felicidade, as pessoas largam os seus compromissos, se desfazem dos casamentos. Em nome dessa felicidade, as pessoas abdicam de criar os filhos, porque criar filho não é fácil. Criar filho é um desafio, colocar limite nos filhos é um desafio. Eu tenho dito lá na nossa comunidade que nós não devemos esperar reconhecimento dos filhos enquanto eles têm menos de 30 anos. Depois dos 30, eles começam a reconhecer. Depois de casados e com 30 anos, eles começam a dar algum valor. Mas hoje, a mamãezinha, o papai, ele não quer ser pai, ele não quer ser mãe, ele quer ser amigo. Quer ser amigo. É esse o propósito de Deus. Os filhos têm os seus amigos, e nós somos pais, que às vezes não somos amigos. São as mães que precisam pôr limite. Mas em nome da felicidade, em nome de não se incomodar, nós abrimos mão dos limites, nós abrimos mão da educação. Na verdade, nós estamos buscando o nosso próprio prazer e não nos incomodar. E nós poderíamos ficar aqui destacando a noite inteira quantos ídolos modernos nós temos. O ídolo do trabalho. Na época do meu pai, era o suficiente você ter um trabalho. Era o suficiente. Meu pai se aposentou, perdi meu pai o ano passado, e a vida dele foi uma vida dedicada ao trabalho. Em algum tempo atrás, era o suficiente ter um emprego. Agora, não basta ter um emprego, nós temos que ser o melhor.
nós temos que ter destaque, nós temos que ter respeitabilidade dos outros. Será que precisamos disso mesmo? Ou será que isso é mais um ídolo da pós-modernidade, a qual Deus, lá no Antigo Testamento, diz: não terás outros deuses além de mim? E o alerta de Deus é porque esses deuses escravizam. O alerta de Deus é porque esses ídolos, eles são impiedosos. Pergunto aos senhores, não está a nossa sociedade aprisionada? Não está a nossa sociedade sem a capacidade de ter a liberdade? Eu assisto bastante noticiário, gosto de assistir noticiário. Até baixei no meu telefone celular e às vezes, quando minha esposa demora para dormir, eu coloco no noticiário e fico ouvindo. Outro dia eu fiquei estressado, eu digo, agora eu vou desligar, não aguento mais ouvir isso. Mas eu estava vendo, estava ouvindo as pessoas praticando a corrupção na 47ª fase da Operação Lava Jato. Eu digo, mas, meu Deus, mas eles não estão vendo que está indo todo mundo preso e eles continuam fazendo? Sabe por quê? Eles são prisioneiros, eles não conseguem dizer não, eles estão dominados pelo ídolo chamado dinheiro. Eu sei que tem implicações jurídicas, mas tem implicações também espiritual. E nós nos esquecemos disso. E eu falo aos senhores, digo isso assim, com toda a convicção do meu coração, o problema não é só social, o problema também é espiritual. E se nós preocuparmos só com questões sociais, vai ficar faltando alguma coisa. Os ídolos deste século. Hoje, a igreja cristã, mais do que nunca, precisa enfrentá-los. Fazermos e reeditarmos as propostas de Jesus. Mais vale dar do que receber. Reeditarmos a proposta de Jesus. Mais feliz é quem pratica o bem. Mais feliz é quem tem Deus como Senhor da sua vida. Eu digo aos irmãos, eu sempre falo assim, que a igreja cristã é semelhante à visão que nós temos do futebol. A visão que nós temos do futebol é que tem uns jogadores astros e eles ganham muito dinheiro, e eles são ricos e felizes. Mas esses jogadores astros, Neymar e outros, talvez diz respeito a 5% dos jogadores de futebol da nossa nação. Hoje a gente olha para a igreja cristã e a gente vê fulano de tal, o pregador da mídia, o outro pregador da mídia, o outro uma série de patrimônios envolvidos. Eu digo para os senhores, esses aí não são 5%, eles não representam a igreja cristã no Brasil. 95% da igreja cristã está na periferia. Os pastores estão fazendo bem, socorrendo as pessoas, ajudando as pessoas. E, às vezes, a visão que nós temos é essa visão do grande vulto, do homem da mídia, do homem que faz. Isso não é a igreja cristã. A igreja cristã, ela está nos bairros, socorrendo aqueles que sofrem, fazendo arrecadação de alimentos, orientando, porque às vezes essas pessoas não têm acesso a psicólogo, não têm acesso a pedagogo, não têm acesso a essa série de profissionais, e quem faz este papel muitas vezes é a senhorinha da igreja, é o pastor, que às vezes até são criticados porque não tem formação,
não estudaram numa academia, mas eles têm a essência, eles têm o dom, né? Rubem Alves conta aquela história do urubu que aprendeu a cantar e ganhou um diploma. E aí ele determinou que na floresta só poderia cantar quem tivesse feito a escola e tivesse diploma. Ou seja, moral da história, em terra, floresta de urubu diplomado, não se ouve o canto do sabiá. Tem muito sabiá na periferia, cantando bonito para a glória de Deus e fazendo o bem. Não sei como é que eu estou com o tempo, porque esse é um outro desafio para o pastor. Primeiro é falar sentado. Mais 7 minutos. E depois é falar pouco. Falar pouco. Aí o pastor sempre costuma, quando ele fica apertado com o horário, ele sempre pergunta assim, se as pessoas dão mais 5 minutos. Vocês me dão mais 5 minutos? Sim, levante a sua mão se você me dá mais 5 minutos. Então, deixa eu contar quantos 5 minutos eu tenho. Então, eu já percebi que eu já posso ficar aqui a noite toda conversando com vocês. Eu separei também, eu sou pastor de igreja cristã, com uma outra característica, que nós somos de uma igreja reformada, né? Do século XVI, a igreja presbiteriana, e depois a igreja presbiteriana independente. Então, se os meus líderes, o meu presbitério, eles sabem que eu fiz uma palestra e eu não falei sobre a Bíblia, é bem provável que eles me censurem. Tem um episódio, eu acho que não é possível nós lermos esse episódio, porque ele é bastante intenso, mas eu acho que é um episódio do Antigo Testamento que ele mostra bem isso, essa relação entre religião e modernidade. É um fato que aconteceu na vida de Moisés. Moisés nós conhecemos, é o grande líder do povo judeu, o líder libertador, ele é que tirou o povo do Egito. E esse episódio da libertação do Egito e de cuidar do povo e de fazer essa travessia e entrar numa nova terra, trouxe um estresse muito grande para ele, né? A gente faz cálculo que talvez seja 2 milhões de pessoas ele governou, tirando do Egito e atravessando o deserto, porque, literalmente, o texto fala em 500 mil pessoas, mas eu sei que as irmãs não gostam disso, as mulheres não eram contadas naquela época, né? Eu sei que isso é um problema, né? É um problema para hoje, né? Mas era a cultura, não era Deus, né? Deus sempre contou com as mulheres, né? Aliás, a primeira pessoa a pregar sobre a ressurreição foi uma mulher, né? E no Antigo Testamento nós temos muitas líderes, muitas mulheres que lideraram o povo de Israel. E eu acho bastante interessante este episódio, porque ele está esgotado, né? Ele está cansado. E o cansaço dele é tanto que ele pega a esposa, Zípora, e seus 2 filhos e manda para a casa do sogro. Se nós pudéssemos fazer isso, nós não faríamos, né? Nós não faríamos. Só que o sogro, ele é um homem muito sábio. Antes de ela entrar em casa, ele nem deixa ela entrar em casa com os filhos, ele pega ela e leva de volta para Moisés. E ele tem uma conversa com Moisés.
e pergunta assim: o que está acontecendo? Você está estressado, o povo não consegue acesso, você não consegue governar, você não consegue legislar sobre o povo. E ali eles têm uma conversa e ele faz alguns aconselhamentos ao líder. Na verdade, ele trouxe um alívio para aquela vida difícil que Moisés estava vivendo. E eu gostaria de destacar algumas coisas mesmo sem ler o texto. Como que Moisés ficou aliviado? Primeiro, ouvindo os recados de Deus. Nós estamos estressados, nós estamos cansados. Eu mesmo, às vezes, não sei como é que a gente vai terminar o dia. Há alguns dias atrás, eu ouvia aquele som do WhatsApp, aquele barulhinho, sem exagero, parecia um tiro. Parecia um tiro de 38 no meu ouvido. Tamanho era o estresse. E não é diferente com as diversas profissões, não é diferente com a mãe, não é diferente com o pai. Mas eu acho interessante que o seu sogro, que foi visitá-lo, trouxe um recado de Deus para Moisés. E aí vem uma lição. Nós precisamos ter pessoas que nos tragam um recado de Deus. Falar bobagem e conselho ruim, qualquer um faz. E não são poucos os que estão nos ensinando coisas erradas, nos motivando a cometer erros. Quem você ouve? Quem você ouve? Quem tem mais experiência que você? Quem tem mais comunhão com Deus? Quem é mais maduro para lhe trazer um aconselhamento? Isso é fundamental nos dias de hoje, para entendermos isso, religião e modernidade. Nós temos que ser religiosos, independentes do nosso credo, sim, mas também temos que ter pessoas que nos ajudem. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas mais maduras. Eu sei, a minha vida também não é diferente. Eu costumo dizer que nós estamos todos no mesmo barco. Inclusive, quando eu falo, eu nunca digo vocês, eu digo nós, porque eu tenho 3 filhas estudando na faculdade, tenho uma esposa que trabalha em Brasília, é estresse todos os dias, e não é diferente do estresse de vocês. O nosso estresse. Nós temos pessoas que nos trazem uma mensagem de Deus, pessoas que nos ajudam. Nós temos um pensador chamado Eugene Peterson, e ele sempre diz o seguinte, que você precisa ter comunhão com alguém mais maduro do que você, você precisa ter comunhão com alguém que está no seu nível, e você precisa ter comunhão com alguém mais novo do que você. Para o mais novo você dá, com aquele que está do seu lado você compartilha, e com o mais experiente você recebe. Uma das formas de nós vivermos a religião e de sermos úteis e nós não ficarmos pelo caminho é nós buscarmos essas pessoas. Pessoas que tenham maturidade pessoal, pessoas que tenham interesse genuíno por nós, interesse verdadeiro, pessoas que gostem de nós e, principalmente, pessoas que tenham temor a Deus. Se você está com dificuldade, nós estamos com dificuldade, busque alguém que tenha temor a Deus. Às vezes essa pessoa está dentro da sua família.
às vezes essa pessoa está bem perto de você. Esse é o conselho da palavra de Deus, porque aconteceu com Moisés. E esse sogro, no encontro com ele, ensinou a ele que ele deveria delegar tarefas, não somente ficar assumindo responsabilidade, mas também dividir as dificuldades, democratizar os problemas. Mas o principal conselho, o texto nos conta, diz assim: então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Aqui, para mim, é o mais importante. Ele ofereceu um holocausto, ele fez um culto a Deus, ele fez uma devoção a Deus. Meus irmãos, para encerrar a minha fala, tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Nós temos o costume, né? O casal, ele diz, olha, nós precisamos discutir a nossa relação. Nós precisamos discutir a nossa relação. Tudo começa com Deus. Normalmente, essa discussão não dá muito certo. Né? Normalmente, não dá muito certo. O que a palavra de Deus ensina é que, primeiro, nós precisamos conversar com Deus. Nós não temos a capacidade de fazer ninguém feliz. Olha só, eu sei que é estranho um pastor dizer isso. Nós não temos o dom de fazer uma esposa feliz. Nós não temos o dom de fazer um marido feliz. E às vezes eu vejo jovens chegarem para mim e dizer, olha, eu quero casar porque ele vai me fazer feliz. Não vai. Ela vai me fazer feliz. Não vai. Só quem faz uma pessoa feliz é Deus. Só quem faz uma pessoa feliz é Deus. Por isso, nós precisamos ter comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós somos instrumentos de felicidade para o outro. Nós somos agentes de Deus na vida do outro. Então, o relacionamento ele começa a nossa vida com Deus e depois a nossa vida com o outro. É por isso que muitas vezes não dá certo, é que a gente quer chegar no coração do outro sem passarmos por Deus, a nossa vida com Deus. Acho extremamente interessante, nesse conflito, nessa confusão, parece até uma confusão de modernidade, de família, de trabalho, de liderança, todas essas coisas que nós ouvimos nas empresas hoje, estavam acontecendo aqui. Então, Jetro ofereceu um holocausto, ele fez um sacrifício a Deus, como que dizendo assim, olha, Moisés, primeiro nós precisamos consertar as coisas com Deus. Depois nós vamos consertar a sua liderança, depois nós vamos consertar o seu relacionamento com a família, depois nós vamos consertar o seu relacionamento com o trabalho. Eu estou casado há 28 anos, fiz agora, no mês de março, 28 anos. Não é fácil, eu acho que minha esposa já quis ir embora 1 milhão de vezes. Ela não foi porque tem comunhão com Deus. E aí ela fica mais tolerante, e aí ela fica mais paciente, e aí ela fica mais amorosa. O que tem faltado para nós é comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Esse é o nosso desafio. E eu confesso aos senhores, confesso aos irmãos, muitas vezes, a religião não nos ensina a ter comunhão com Deus. Nos ensinam a ter comunhão com a instituição,
nos ensinam a ter comunhão com a tradição, nos ensinam a ter comunhão com as pessoas que frequentam o mesmo credo e não nos ensina a ter comunhão com Deus. Falo principalmente da minha religião. Ao dos senhores não deve acontecer isso, porque, né? Não deve acontecer isso. Mas na minha acontece. Mas na minha acontece muito. Esse é o nosso desafio. Religião e modernidade. Eu volto à antiga palavra. Comunhão com Deus. E quem experimenta isso, as pessoas que têm experimentado isso na espiritualidade, elas têm sido felizes e bem-sucedidas. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar algumas coisas que a igreja tem nos ensinado, que a vida tem nos ensinado e que Deus tem nos ensinado. Muito obrigado por essa oportunidade. Vai ter mais 5 minutos depois, pastor, só para lembrar. Os outros 5 eu posso falar em pé? Pode. E agora, com a mesma proporção de minutagem, nós convidamos para fazer uso do seu tempo o nosso expositor, Jack Darson. Pois é, a gente vai ficar sentado então, né? Queridos, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jack Darson, eu sou trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília e agradecemos o convite da casa para nós estarmos aqui. E é curioso que o pastor falou que falar pouco é complicado, né? Hoje à tarde eu dei uma palestra de 1h30 e eu basicamente fiquei 55 no título. Eu li o título e fechei o livro. E eu falei, não, acho melhor a gente falar sobre o resto, né? A nossa vida hoje em dia, ela é fácil. Mas será que a gente acha que na época do Cristo, na época de Jesus, será que ela era mais fácil? Quando Jesus começa suas pregações, os romanos já ocupavam a Palestina por 90 anos. Na época do Cristo, isso significaria 2 gerações, visto que, em média, uma pessoa vivia 40 anos. Ou seja, os romanos já ocupavam aquela área por 90 anos, 2 gerações. Jesus surge. Qual é a mensagem do Cristo? Antes dele surge João Batista. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 2, o precursor de Cristo dizendo, arrependei-vos, pois o reino de Deus está chegando. Surge Jesus. Primeira pregação de Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 17, mas em Marcos está lá no capítulo 1, versículo 15. Primeira pregação do Cristo. Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. No entanto, nos manuscritos gregos mais antigos, a palavra correta não é arrependimento. A palavra em grego é metanoia. Metanoia quer dizer transformem-se. A pregação de Jesus foi sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. É a mesma coisa. Em Mateus vamos ver reino dos céus. Dos outros evangelistas, reino de Deus. Mateus provavelmente, quem escreveu o Evangelho segundo Mateus provavelmente era judeu e não utilizava o nome, a palavra de Deus em vão. Então ele sequer escrevia reino de Deus, ele colocou reino dos céus. Por 97 vezes no Novo Testamento, Jesus vai falar sobre esse reino de Deus, o reino dos céus. Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículo 7, é o famoso ide e pregai, é a primeira missão dos apóstolos. E Jesus reúne os seus 12 apóstolos e está dizendo o que eles devem fazer. E Jesus diz, ide e pregai, dizendo, o reino de Deus é chegado.
Que reino é esse, queridos? Será que é difícil seguir a Jesus? Nós, dentro da doutrina espírita, nós dizemos que as pessoas, infelizmente, procuram Deus muito mais nos momentos de dor do que de amor. Que pena. Muitas vezes as pessoas procuram a religião como se fosse uma última tábua de salvação. Estou passando por um desafio, uma dor, um sofrimento. Onde mais eu vou buscar ajuda? Aí a pessoa entende. Ela não é onipotente. Existe uma força acima dela. E ela finalmente se volta para Deus. E o pastor falou muito bem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo ele vai dizer uma frase que todos nós conhecemos. Paulo diz o seguinte: Deus é fiel. Deus é fiel e não mandará ao homem uma tentação que ele não seja capaz de superar. Nós acreditamos nisso. Como é fácil ter fé quando está tudo bem, não é verdade? Não, está tudo bem, eu tenho fé, eu acredito, eu confio. Eu vou no centro espírita, eu vou nas pregações. Aí surge um desafio. É aí que nós precisamos mostrar. É nesse momento que nós mostramos o tamanho da nossa fé. Jesus, quando surge, ele vai fazer uma coisa espetacular, que não existia entre o povo judeu. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, ao famoso Sermão do Monte, que também é em Lucas, mas bem mais esparso. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, o famoso Sermão do Monte. São 111 versículos. E Jesus, no Sermão do Monte, ele ressignifica Deus. Os judeus, assim na época de Jesus como até hoje, eles não falam a palavra Deus. O nome que os judeus usam é Hashem, que quer dizer o nome. Eles não falam o nome de Deus em vão. Eles dizem Hashem. Então, quando eles querem se referir a Deus, eles se referem o nome, porque falar o nome de Deus para eles é algo extremamente sagrado. Então, eles não dizem. Até mesmo para escrever, há uma conformidade para escrever o nome de Deus. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele ressignifica Deus. Dos 111 versículos, por 16 vezes, ele chama Deus de Pai. Abba. Papai, o paizinho, ele chama Deus de Pai. E os judeus naquela época eles não conseguiram entender. Eles absolutamente não entendiam sobre o que Jesus estava falando. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 39, nosso pai é Abraão. Ele não sabe sobre o que Jesus está falando. Jesus traz Deus para dentro de casa. Ele chama Deus de Pai. E ele sabe que aquelas pessoas não entenderam o que ele estava falando. Mas ainda no Sermão do Monte, ele vai dizer, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, passagens muito famosas de todos nós. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele sabia que aquelas pessoas não entenderam o que ele estava falando. E ele explica, pois qual dentre vós, se o vosso filho lhe pedir um pão, tu darás uma pedra? Ou se vosso filho lhe pedir um peixe, tu darás uma serpente. Se vós, pois sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Ele ressignifica Deus. Ele mostra àquele povo que Deus é um Deus de amor, de misericórdia. E ainda assim, como nos é difícil segui-lo, não é verdade? É interessante que nas casas religiosas nós colocamos a nossa máscara, conforme Jung diz, e nós somos a ovelha boazinha. Queridos, o Cristo nos chama ao nosso testemunho, é lá fora. É lá fora que o Cristo pede o nosso testemunho enquanto verdadeiros cristãos. É dentro de casa, é no trânsito, é no trabalho, é no convívio, naquele micro-universo social a que você pertence. É nestes lugares que você tem que mostrar se você verdadeiramente é
cristão ou não. Vejam, se nós na vida lá fora nos comportamos como todas as outras pessoas que sequer têm religião, nós estamos fazendo a nossa parte? Se lá fora, quando um desafio surge na minha vida, eu ajo idêntico a um ateu que sequer acredita em Deus, ou uma pessoa que tem uma religião. Se nós formos em qualquer shopping, fazemos uma pesquisa, religião todo mundo tem. Religiosidade é o que você faz com os ensinos da tua religião. Nós temos lá fora dado o nosso testemunho. Queridos, a vida não é fácil para ninguém. Bem-vindos ao planeta Terra. 7,5 bilhões de habitantes aproximadamente, todos em lutas imensas. Mas nós escolhemos estar aqui hoje. Quarta-feira, dia 2 de maio, ouvindo um pastor e um espírita falando. Nos dispusemos a vir até aqui. Será que somente isto já não deveria fazer com que nós, lá fora, dessemos o nosso testemunho? Será que somente isso não deveria ser um motivo para nós nos comportarmos diferente perante o mundo de César, como eu carinhosamente chamo? Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 21. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Nós temos acreditado fielmente, verdadeiramente que Deus é fiel? Nós confiamos em Deus? Nos momentos difíceis, para variar, eu deixei meu Novo Testamento, que isso costuma acontecer muito com Jack. Nós temos dado o nosso exemplo? Será que lá fora, alguém sabe que eu sou cristão? Será que lá no meu convívio social, no meu trabalho, será que alguém chega e fala, Jack, será que eu posso conversar com você? Ou será que eu sou um agente de escândalo? Porque, como o pastor falou, para falar do mal, da sombra, da última desgraça, do último escândalo, isso qualquer um faz. Mas hoje nós fizemos uma escolha de vir aqui. E fica a pergunta, quem somos nós lá fora, no mundo que nos aguarda? Os nossos familiares, aqueles nossos próximos, mais próximos, aqueles que verdadeiramente nos conhecem. O que será que eles dizem de nós? Queridos, seguir a Jesus nos momentos de luta é difícil, mas é nestes momentos que nós mostramos o tamanho da nossa fé. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 25, 26 e 27. Os apóstolos estão cruzando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e vem uma grande tempestade, e Jesus está dormindo no barco, ele está deitado. E os apóstolos vão até ele e dizem, Senhor, perecemos. E Jesus se levanta e repreende, e imediatamente a tempestade, os ventos e o lago se acalmam. Jesus se volta para os seus apóstolos e faz uma colocação. Homens, onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé, queridos, nos momentos de tempestade da nossa vida? Será que o mundo está tão ruim assim? Ou é nós que não estamos tendo olhos de ver? Será que a gente já tem olhos de ver? Será que eu estou colocando a atenção da minha vida, o foco da minha vida no que é correto? Será que eu estou buscando este reino de Deus, este reino dos céus? Ou será que eu só vivo? Será que eu sou daquele que, não, eu vou na casa espírita uma vez por semana, assistir palestra, tomar passe, ou vou assistir a pregação do pastor? Que bacana, que bom. O que você faz com esse conhecimento? Porque se você não faz nada e você se comporta como o resto da humanidade que sequer tem uma religião, para que está te servindo? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Queridos, nós precisamos aprender que a vida não precisa ser uma luta.
Não precisa ser uma tempestade. Nós precisamos vivenciar este ensinamento. Deus é fiel. Nós precisamos vivenciar os ensinos que Jesus deixou. Deus é Pai. E aí fica a pergunta, não, que bacana, e o que eu ganho com isso? O ser humano é assim, né? Ele está sempre trocando. Será que eu ganho alguma coisa me esforçando para ser melhor? Será que eu ganho alguma coisa lá fora dando meu testemunho? O que eu ganho? Será que nós ganhamos alguma coisa? Jesus está com os seus 12 apóstolos na última ceia, na Santa Ceia, comemorando a Páscoa judaica, que não tem nada a ver com a Páscoa cristã, é um outro motivo de reunião. E ele está se despedindo dos apóstolos, é o que em teologia nós conhecemos como o discurso do adeus. Ele está se despedindo, e curiosamente, quando a gente vai ver, curioso que ele se despede, ele está em aflição, mas ele que vai acalmar os apóstolos. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E um dia eu me perguntei, onde está a minha paz? E que plenitude de vida é essa que eu não acho e que eu não vivo? Jesus, ele dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Jesus nunca falou nada como nós falamos. A gente joga a conversa fora, né? Jesus não tinha tempo para isso. Jesus, ele veio para modificar o resto da história da humanidade em que hoje nós vivemos. Então, se ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, se ele diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, fica uma reflexão. Nós estamos vivendo com essa plenitude? Nós temos tido paz nas nossas vidas? Mas devemos nos perguntar, eu tenho feito algo para ter a vida em abundância e para ter esta paz? Porque a colocação dele é muito clara. Arrependam-se, transformem-se, modifiquem-se, melhorem-se, porque o reino de Deus é chegado. Nós já estamos conseguindo vivenciar isso? 21 séculos se passaram, aqui estamos nós. A humanidade já consegue viver? Parece que ainda não. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que eu estou fazendo a minha parte dentro de casa? Eu vi várias pessoas com família aqui, né? Essa hora que alguém cutuca assim o outro, está vendo o que ele está falando? Aí é bom que quando alguém te cutuca, você cutuca de volta. E você? Eu tenho dado meu testemunho em casa, no trânsito, no trabalho? Ou eu só sou cristão na casa religiosa? Na igreja, no centro espírita. É igreja que chama, pastor? Desculpa, igreja. Eclésia, assembleia, reunião. Ou não? Eu sou só aquele que tem aquela carteirinha, né? Não, porque aquele é meu dia de lá, porque eu não sei costume. Aí fica o pastor com a boca seca, eu com a garganta seca. Nós já temos ouvidos de ouvir? Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 3 a 9, a famosa parábola de semeador. E no versículo 10 ele termina a parábola, os apóstolos vão lhes perguntar uma pergunta, por que somente lhes fala por parábolas? E no versículo 14 ele fala, porque eles são aqueles que o profeta Isaías disse, capítulo 6, versículo 9, tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, porque possuem o coração endurecido. Nós já temos ouvidos de ouvir? Nossa, que bacana, Jack, tá, mas o que eu tenho que fazer? Siga o Cristo. Não, eu estou seguindo, eu vou lá na minha igreja, eu vou no centro espírita. Não, querido, não é isso.
Seguir Jesus não é isso. Quais são os ensinos de Jesus? Queridos, está aqui o Novo Testamento. Meio velhinho, né? Me deram um novo. Eu falei, não, obrigado, eu tenho apego, eu gosto desse aqui. Eu vou botar lá no meu testamento, que eu quero ser enterrado com ele. Queridos, Novo Testamento, 27 livros, compilados em um. 8.000 versículos, 130.000 palavras. Está aqui. Os ensinos de Jesus. Dezenas, centenas de milhares de livros já foram escritos sobre Jesus. Sobre como nós devemos seguir esse homem. Como nós devemos entender esse homem. Mas será que é tão difícil assim? Será que é tão difícil entender o que Jesus nos deixou? É até 9h30 a palestra, né, Clóvis? Tem tempo. Será que é tão difícil assim? Afinal de contas, qual é a mensagem do Cristo? Nossa, que legal, você já falou para a gente se transformar, porque o reino de Deus... Ah, que bacana, como é que eu faço? Como é que a gente faz? Jesus era um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, pregando aos judeus da Palestina do século I. Será que Jesus nos disse o que a gente precisa fazer para seguir a Ele? Queridos, são 6 os ensinos de Jesus. 6. Está vendo aqui? 130.000 palavras? Esquece. Os 6 ensinos de Jesus cabem nessa folha. Quer aprender sobre Jesus? Está aqui. Qual o primeiro ensino de Jesus? Vamos perguntar a ele, perguntam a ele, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, e amarás a teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E o segundo que complementa este é, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses ensinos não são de Jesus. Jesus está citando o Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Levítico capítulo 19, versículo 18. Não é novidade para aqueles judeus ouvirem isso. Eles rezavam essa mesma frase 3 vezes ao dia. Até hoje eles rezam isso 3 vezes ao dia, de manhã, no final da tarde e à noite. E amarás a teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E ele termina essa colocação com uma frase muito interessante. Ele diz, nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Ele resume os 46 livros do Velho Testamento em 3 ensinamentos. Você ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo. E houve uma outra oportunidade, em um outro momento, que ele faz a mesma afirmação. Um único outro momento. Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 12. Portanto, fazei ao próximo o que gostaria que vos fosse feito. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Então temos 4 ensinamentos aqui. Ama a Deus, ama a si mesmo, porque é ao próximo como a si mesmo. Então ama a Deus, ame a si mesmo, ame ao próximo, faça ao próximo o que gostaria que vos fosse feito. 5º mandamento, queridos. Sermão do Monte, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgue para não ser julgado, porque com a medida que você julgar ao próximo, você igualmente será. E talvez o 6º ensino, muito provavelmente aos olhos do Cristo, ele era extremamente importante. Também no Sermão do Monte. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, Jesus nos traz a oração do Pai Nosso. E no versículo 12 ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o que a maioria das pessoas não sabe
é que Jesus nos deixou uma explicação sobre o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso termina no versículo 13 e no versículo 14. Ele diz uma única sentença, uma única explicação sobre toda a oração do Pai Nosso. Ele ratifica, ele confirma, ele dá ênfase a uma colocação. Porque assim como você perdoar ao próximo, assim como você perdoar as ofensas alheias, as vossas igualmente serão perdoadas. Nós descobrimos que quanto mais nós nos esforçamos para seguir esses ensinamentos, ama a Deus, ama a ti mesmo, ama ao próximo, faz ao próximo o que gostaria que vos fosse feito, não julga nunca, perdoa sempre. 6 ensinos. Acabou. Se esforça para isso. Esses 6 ensinamentos. Confie que existe esse Deus que é Pai, que é fiel, que é Pai, é Pai. É Pai. Traz Deus para dentro da tua casa. Traz Deus para dentro da tua família. Traz Deus para dentro do teu carro. Traz Deus para a tua vivência. Deus é o nosso melhor amigo, queridos. Não existe alguém que nos ame mais do que Deus. Ah, não, mas a minha esposa fala que eu sou... Não. Meus filhos... Não. Deus. Deus. E quando você começar a se esforçar para isso, você vai descobrir uma coisa. Última carta de Paulo. Fim da vida de Paulo de Tarso. A sua segunda epístola a Timóteo, uma das suas epístolas pastorais, capítulo 4, versículo 7. Paulo faz um balanço da vida dele. Ele tem a intuição que ele já está prestes a morrer, como efetivamente ocorre. E ele diz a Timóteo a quem ele considerava um filho. Ele faz o balanço da vida dele e diz: terminei a minha tarefa, combati o bom combate, eu guardei a fé. A cada dia, queridos, vamos fazer a nossa parte. Esqueçamos do mundo de César que nos cerca. Façamos a nossa parte de amar a Deus, a mim mesmo, ao próximo, de fazer para o próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim. E vamos nos esforçar para não julgar, para perdoar sempre. Quando nós realmente nos propusermos a fazer isso, e não é perfeição, queridos, é um esforço. Quando nós nos propusermos a fazer este esforço de nos aproximarmos mais desse Pai, algo fantástico ocorre nas nossas vidas. Paz de consciência. Porque não vai importar o mundo em que nós vivemos, mas eu vou dizer, hoje, só hoje, ao menos hoje, dia 2 de maio, hoje eu fiz a minha parte. Hoje eu terminei a tarefa. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Gratidão imensa a todos pela atenção. E eu volto para o nosso irmão Clóvis. Muito obrigado. Como nós temos considerações finais, não é nem alegação, viu, doutor? Então, 5 minutos para o pastor Jean Carlos fazer as suas considerações finais. Logo em seguida, a gente passa para o Jack. Por favor, pastor. O senhor não está com sede, não, pastor? Só pode levantar, viu, pastor? Solicitação atendida. Acho melhor não, com água em pé, essa mistura não vai dar certo. Mas eu tô muito confortável. Estou muito confortável e muito feliz em estar aqui com os irmãos. Nós temos muitas coisas em comum. Nós temos a luta pela cidade, nós temos a preocupação com aqueles que sofrem, e cada um do seu jeito, nós queremos ser felizes. Todos nós estamos lutando para isso.
nós temos sonhos, alguns se perdem no caminho, outros são esquecidos por causa da dureza da vida, e eu estou muito feliz em estar com os irmãos hoje. Talvez eu não use os 5 minutos, então somente para falar de mais uma preocupação. Minha preocupação diz respeito a nós que somos religiosos também, em especial eu, que sou um ministro ordenado de uma igreja. Sempre tenho pensado na história do filho pródigo, o filho que sai da casa do pai e vai viver a vida, e um dia ele volta para a casa do pai. Mas tenho pensado nessa história não só na perspectiva do filho pródigo, mas daquele filho mais velho que não é conhecido como pródigo, é o filho que estava em casa. Ele estava na casa do pai. Ele não saiu da fazenda do pai. E me chama muita atenção nessa história que quando o filho está voltando e o pai dá uma festa, ele manda chamar o filho mais velho que não estava em casa. E diz: venha comemorar comigo. E o filho mais velho, ele reage dizendo: olha, você está dando uma festa para esse rebelde. Essa história sempre tem falado comigo nos últimos tempos, porque o filho pródigo, ele estava longe da casa do pai, mas o filho mais velho também estava longe da casa do pai. Ele também estava longe da casa do pai. Ele era mais correto, ele era moralmente mais acertado, mas ele também estava longe do coração do pai. Tanto o mais novo quanto o mais velho, eles estavam longe do coração do pai. Essa é a minha preocupação, porque muitas vezes esse filho mais velho, ele nos representa, em especial nós que somos religiosos. Procuramos fazer as coisas certas, andar do jeito certo, mas não é só isso. Não é só isso. Isso é o mínimo que nós podemos e devemos fazer. Minha preocupação, que tem me chamado a atenção, que tem me feito orar, é o desejo de estar perto do coração do Pai. Não perto da religião, não perto das instituições, não perto das coisas que nós fazemos e as pessoas gostam, mas a gente se preocupar com a nossa vida espiritual. Me chama muito a atenção que o filho mais velho, ele não conseguia celebrar, ele não conseguia fazer festa com aquilo que dava alegria ao coração do pai. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desafios, e não são poucos as nossas lutas e os nossos desafios. É a esposa querendo ser esposa nessa sociedade midiática que rouba, que tenta nos ensinar coisas que não trazem felicidade. É o marido tentando a cada dia trazer também o seu sustento para casa, ser um homem fiel no meio dessa sociedade midiática que tudo é permitido. Não é fácil. Creio que o desafio, pelo menos é isso que eu tenho pensado, e é isso que eu tenho me preocupado,
nós termos comunhão com Deus, termos vida com Deus. E a própria palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O próprio texto diz que são outras coisas, que existem coisas mais importantes. E a coisa mais importante é nós termos comunhão com Deus. Termino minha fala dizendo que Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Eu diria até, Ele tem um propósito, porque o plano, muitas vezes, nós fazemos falhar o plano, né? Tomamos decisões erradas, fazemos coisas erradas e estragamos o plano. Mas o propósito continua. O propósito continua. Deus continua nos querendo, Deus continua nos amando e Deus quer o nosso bem. Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. Minha palavra é que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando os seus sonhos, abençoando os seus projetos, abençoando as suas inquietações, os seus questionamentos. Que Deus esteja abençoando tudo isso. Muito obrigado. E agora, para as suas considerações finais, o nosso irmão Jack Darcy. Queridos, todo dia nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos, nos alimentamos, dormimos. O nosso corpo a gente alimenta com o repouso e com o alimento necessário. Nós temos alimentado a nossa alma. O quanto que a nossa alma está fortalecida para a nossa caminhada. Porque os desafios sempre virão. Mas o quanto que a minha alma está fortalecida. Como que a gente fortalece a nossa alma? Ah, é com café da manhã, é com sucrilho? Não, bobinho. Queridos, uma prece, uma boa música, uma pregação, em qualquer casa religiosa que hoje ainda, na palestra que eu dei à tarde, uma senhora terminou e falou assim: não, mas eu gosto tanto da missa do padre. Então eu falei: por favor, vá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ouça uma música que te acalente o coração. O Lânio que está aqui, o Lânio que está aqui. Quando a gente canta a música boa, a boa música, ela alimenta a nossa alma. A prece alimenta a nossa alma. Um bom filme. Indo a uma casa religiosa, que tem alguém que lhe fale, que lhe toque o coração. É assim que se alimenta a alma. Nós não alimentamos a alma cada vez que a gente se volta para Jesus. Cada vez que a gente fala: olha, está difícil, me ajuda. Assim nossa alma se fortalece. Para cada dia, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O pastor falou, né? Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. No versículo 34 ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Vamos fortalecer a nossa alma a cada dia. A cada dia. Os desafios não irão sumir, queridos. Nós estaremos fortalecidos. O teu chefe vai continuar sendo quem ele é. Teus pais, teus filhos, tua esposa, tua sogra, teu vizinho, tua vizinha, não vão mudar. É você quem muda. Vamos ficar mais atentos. Aonde eu vou? Quais são as minhas amizades? O que eu tenho visto? O que eu tenho ouvido? Que tipo de emoção eu deixo que adentre a minha alma e faça morada?
Deus é amor. E o pastor falou muito bem. Deus é amor. João nos disse isso em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Alimentemos, então, as nossas almas com amor, com as coisas certas. E cada vez mais, então, a nossa alma vai se fortalecer. E os desafios continuam, mas o teu olhar, a tua postura, a tua visão, a tua fé se modifica. Esse é o meu desejo para cada um de todos nós, que a cada dia das nossas vidas, nós alimentemos a nossa alma e ela se fortaleça para darmos o nosso testemunho com Deus e Jesus. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos ao pastor Jean.